Imagina ter que escolher entre os dois grandes amores da sua vida para passar a eternidade. Aqui nessa comédia romântica que acabou de chegar na Apple TV, a gente vai ter a história interligada de 3 pessoas. Uma, a nossa protagonista, que é a Joan, que foi casada durante 65 anos, construiu uma família, teve filhos, teve netos, teve bisnetos. Ela morreu logo depois do marido dela morrer. E eles vão se reencontrar nesse limbo, que é antes de cada um escolher a sua eternidade para passar o resto da sua vida. Só que lá ela também vai reencontrar, gente, o primeiro marido dela, que ficou lá esperando durante 67 anos por ela, com quem ela foi casada brevemente porque ele foi para a guerra e morreu na guerra. E ela se vê diante dos 2 amores da vida dela, cada um durante, um determinado momento da sua vida, um que teve uma morte muito rápida, que ela não pôde aproveitar e construir uma vida, e o outro com quem ela conheceu depois, com quem ela construiu toda uma família depois. E eu acho que esse filme, ele aborda tantas coisas, ele me lembrou muito um dos meus livros favoritos da vida, que é Amores Verdadeiros, em que a nossa mocinha também vai precisar escolher entre 2 amores da vida dela, que no caso também é como se fosse 2 maridos, porque no livro a gente vai ter a nossa protagonista que casou com o amor da vida dela de infância. Eles estavam começando a construir uma vida juntos, de casados, e ele morre. Passa 4 anos, ela se reergue, ela reestrutura a sua vida, ela encontra um outro menino com quem ela estudou, que também gostava dela, eles ficam noivos. E aí, nesse momento em que ela tá, E aí, nesse momento, ela recebe uma ligação do marido dela, que foi dado como morto porque teve um acidente de avião, então nunca acharam o corpo dele, mas, enfim, ele foi dado como morto. Só que na verdade ele não estava morto, e ele liga pra ela falando: amor, eu tô voltando. E daí ele volta pra cidade onde ela tá, que é a cidade onde eles cresceram, os 3. E ela se vê diante do amor que ela construiu agora e de um outro do passado, e ela precisa fazer uma escolha. E qualquer escolha que ela fizer vai partir o coração de alguém. Isso, tanto no livro quanto no filme. E eu acho que é muito bonito, assim, eu lembro que quando eu li, eu tinha uma outra cabeça, eu tinha uma outra visão, inclusive, do que é o amor. E eu lembro que eu torci pra um deles, que no caso foi quem a nossa mocinha escolheu, e eu fiquei muito feliz. E no filme, eu também torci pra um deles, que no caso foi quem a nossa mocinha escolheu, então eu também fiquei muito feliz. Mas eu acho que esse filme, ele aborda muitas coisas. Primeiro que a gente tem ali no limbo, cada pessoa que chega ali, que morreu, ela vai ter meio que um assistente ali pra direcionar, pra ajudar a escolher a eternidade e tudo mais, pra auxiliar nesse processo, de entender que a pessoa tá morta. E ali, gente, a gente tem, uma atriz maravilhosa que vai ser a responsável por ficar com o marido número 2 da nossa protagonista, então o marido com quem ela construiu toda uma família durante 65 anos, que é o Larry. E, gente, essa atriz, ela é muito boa, ela é super engraçada, ela tem umas sacadas assim, sabe, muito boas, e ao mesmo tempo que o filme tem esse lado, divertido e tudo mais, ele tem esse lado, gente, romântico. E, enfim, me fez questionar muito até sobre o que é o amor, porque assim, gente, eu sou fã de romances em que passa muitos anos e que existe um reencontro e que esse amor perdura. Um dos meus livros favoritos da vida, afinal, é Persuasão, em que exatamente isso acontece, Os 2 protagonistas, eles se envolvem, ele pede ela em casamento, ela não aceita por conveniência, passam anos, ele vai embora, ele trabalha, ele volta com muito dinheiro, propõe para ela novamente um casamento e fala que os sentimentos dele permanecem o mesmo. E eu amo isso, Drácula, de esperar a eternidade para encontrar o amor. Eu esperei 1000 anos para te encontrar, então eu gosto disso, é uma coisa que eu amo. É um livro que vai falar muito sobre o luto, sobre o que significa a gente viver, o que é a eternidade, o que forma um grande amor, o que são as memórias, as lembranças, que se são os grandes gestos, se é o cotidiano. E eu acho que é muito sobre... E eu acho que hoje em dia a minha visão sobre o amor maduro é muito sobre esse lugar, Eu acho que é muito fácil a gente, quando tá conhecendo alguém, mostrar o nosso lado.
mais bonito, nosso lado, né, divertido. Só que o amor, ele tá ali em todas as partes, né? O amor bonito é quando você se permite estar e ser vulnerável para uma pessoa e ela te amar com todas as suas sombras, que só aparece no cotidiano, no dia a dia, nas dificuldades. Enfim, gente, é muito lindo. Tem uma frase também dessa assistente do Larry, que é o marido número 2, né? O primeiro marido que morreu na guerra é o Luke, e a nossa protagonista é a Jo. Então, cada um deles tem um assistente diferente. E a assistente do Larry, ela é muito engraçada. E tem uma frase também no final, que ela fala que é muito bonito, que ele pergunta, né? Porque ninguém é obrigado a ficar nesse limbo. As pessoas morrem e cada um escolhe a eternidade. Só que quem fica no limbo precisa trabalhar. E o primeiro marido dela ficou trabalhando de bartender durante 67 anos, esperando a mulher, né, o grande amor da vida dele, retornar. E enfim, né, a assistente está lá trabalhando e ele pergunta: você nunca quis, né, sair daqui? E ela fala que para ela aquele lugar era melhor do que a vida dela. E quando ela começou a trabalhar, ela sentia muito um propósito no que ela fazia, porque ela ajudava as pessoas a encontrarem a eternidade, a felicidade. E aí depois, conforme o tempo foi passando, ela foi perdendo essa sensibilidade. Era só tipo, mais uma pessoa morreu, tem que ir lá, né, mandar pra eternidade, mas outra pessoa morreu, foi lá, meio entrando nessa rodinha do hamster, sabe, do capitalismo, que às vezes a gente começa a fazer as coisas no automático e não percebe ou não lembra do motivo que nos levou a começar aquilo ali, o nosso coração. E aí tem uma parte que ela fala pra ele assim: você me lembrou do meu propósito. Até me emociono. Gente, esse filme eu chorei horrores, tá? E aí ela fala assim: você me lembrou do meu propósito, que é o amor comum, né? Você me fez ver de novo a beleza do amor comum, do amor cotidiano. Enfim, gente, é um filme lindo, com reviravoltas, sério, eu fiquei muito apaixonada, eu torci por um deles. E aí, gente, eu vou dar uma pausa. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, de comentar se você já viu esse filme também. E a partir de agora eu vou dar um spoiler, então se você não viu e você quer ver sem spoiler, pode parar aqui. E se você não liga pra spoiler ou se você já viu, pode continuar aqui comigo. Eu torci muito, né, tanto no filme quanto no livro, pelo marido atual. Então, pelo que ela construiu uma família. Por quê, gente? Porque pra mim hoje a visão do amor é a visão que perdura. É a visão dos perrengues compartilhados, do dia a dia, dos gestos simples, sabe? Eu acho que muito mais do que gestos grandiosos, o amor tá nesse cotidiano, no dia a dia. Então, quando, né, a nossa mocinha, ela não escolhe nenhum dos dois pra não ter o coração partido de nenhum dos dois, e depois o Larry chega pra ela e fala: você deveria ir com ele pra você viver o que você não pôde viver. E ele abre mão dela. E quando ele abre mão dela, gente, não tem demonstração de amor maior que essa. Enfim. E no livro, isso também acontece. Porque o marido atual, ele fala pra ela assim: eu não quero ter que te convencer a ficar comigo. E os dois acham que ela gostava mais do outro que morreu e que ela só, né, acabou ficando com o outro porque o outro morreu. Enfim, talvez isso seja verdade, mas eu acho que essa mensagem é muito sobre como que é passageiro também, porque às vezes aquela pessoa funcionou num determinado momento da vida e não deixa de ser verdadeiro por isso. Mas, gente, sério, é a construção, é o dia a dia, pra mim isso que é o amor. E também essa libertação, sabe, do outro tá livre pra fazer outras escolhas, que foi exatamente o que aconteceu no livro e no filme. E eu sou muito apaixonada pelo marido atual. Eu acho que no filme, inclusive, eles poderiam ter dado um pouco mais de camada pro marido passado. Porque tá, tudo bem, tem esse negócio de esperou 67 anos, mas eu senti um pouco dessa falta, sabe? Tipo, enfim, talvez seja proposital pra gente torcer pro Larry, talvez seja. Mas é isso, gente. Eu amei esse filme, eu chorei, eu ri, eu já quero rever. E enfim, pra mim, assim, virou um dos meus filmes favoritos do ano. E com certeza um dos meus filmes favoritos da vida.
E se gostou desse filme, sério, gente, leia o livro Amores Verdadeiros, porque ele é maravilhoso. E é isso. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.